tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento, a mais uma tarde, onde a gente vai estar aqui, eu daqui, você daí, e a gente vai produzir aqui uma live maravilhosa. Então, seja muito bem-vindo. Se você é uma das pessoas que estão aqui, né, no YouTube, e você não está inscrito ainda no meu canal, tá vendo aqui, ó, vermelhinho? Seja bem-vinda, Vânia. Eu tava pensando em você ontem, viu? Que você nunca mais tinha aparecido. Então, seja muito bem-vinda, tá? Então, se você é uma pessoa que tá aqui no Instagram e ainda não me segue no YouTube, por favor, Maria Viana X. Se inscreva, acione o sininho, me ajuda a fazer esse material tomar relevância. E se você também já está aqui comigo, né, Vânia, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos para a gente estar aqui fazendo uma live maravilhosa, mais uma tarde em que a gente vai estar falando sobre jejum, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu tema de hoje. Então, a gente vai estar falando de jejum intermitente, tá? Só um instantinho, por favor. Intermitente, e a gente tá desde o começo da semana dentro de uma série onde a gente está falando de jejum fortalece a tríade. Maria, que tríade é essa? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tá? Jejum fortalece a tríade. Só um instantinho, porque eu já ponho. Fortalece a tríade. Jejum fortalece a tríade. Pronto. Só para quem chegar já saber do que a gente vai estar, né? É muito bom, né? Quando a gente chega e já sabe do que aquela live vai tratar. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Eu já venho aqui há 2 dias, né? Segunda e terça, falando ali sobre o jejum, né? Mas me mantive nos primeiros dias sobre o que é realmente a prática do jejum, por que ele acontece, e fiquei mais sobre o tema do jejum bíblico, né, do nosso jejum espiritual. Então, quando a gente faz um jejum, a gente fortalece o nosso espírito, a gente disciplina, né, a nossa alma e a gente também limpa o nosso corpo, tá? Então, o jejum, ele é um grande aliado para a nossa saúde, tá? Eu também falei o quanto que ele é poderoso, mas ele precisa ser feito com direcionamento e principalmente com um propósito e feito com sabedoria, porque desse modo a gente consegue ter os benefícios, mas também a gente agrada a Deus, tá? Mesmo que eu faça um jejum dos que eu vou falar hoje, eu tenho que saber o que é que eu estou procurando para poder também decidir que tipo de jejum é que eu vou fazer, por quantos dias ou de quantas horas eu vou estar fazendo esse jejum. É muito importante que você saiba primeiro o que você quer, tá? O jejum eu também trouxe ali, porque algumas pessoas vão abrir essa live apenas uma vez, né? E talvez por ela abrir essa live, ela nem saiba quem sou eu, então eu vou aproveitar, vou me apresentar para você. Eu sou Maria Viana, moro aqui no litoral paulista, moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas. Toda tarde, desde o tempo de pandemia, que a gente foi obrigado a ficar mais dentro de casa e vim mais para dentro do digital, eu passo todos os dias, de segunda a sexta-feira, um tempinho da minha tarde, compartilhando com vocês assuntos que eu considero muito importantes. São assuntos básicos para a minha saúde, para a sua saúde, para a minha casa andar bem, para a sua casa andar bem. São básicos, mas são extremamente necessários, tá? Então eu compartilho esses assuntos depois de passar por mim e ver que me serve. Você faça a mesma coisa. Filtre e veja se serve para você e passe adiante. Onde eu encontrei, eu não paguei nada. E por isso eu coloco aqui à disposição. Tudo aquilo que eu vou complementar, que eu vou fazer curso, que eu vou fazer masterclass, que eu vou isso e vou aquilo, eu ainda não trouxe para vocês, tá bom? Então, Melody, seja muito bem-vinda. Para você que está aqui, né, sobre os jejuns que eu já falei, já passamos por ele. Então, o jejum ele pode ser total, ele pode ser parcial, ele vai ter ali vários nomes. Então, quem não viu a live da segunda e da terça-feira, veja, porque eu trouxe o jejum, depois eu trouxe o jejum que é parcial e o jejum que é total. Ele pode ser prolongado, ele pode ser de 1 dia, de 3, de 7, de 14, de 21, de 40. Esses são os jejuns, principalmente que a gente faz ali com um cunho espiritual. Seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde, saudades de você. A gente trouxe também ali que sobre esse jejum aí prolongado, ele requer, se você vai fazer esse jejum prolongado, vou sair de 1 dia para fazer o de 3, eu vou fazer um jejum de 7, um de 14, um de 21 dias, o mais importante é que você vá buscar mais informação.
tá? Eu decidi o meu propósito, eu decidi o jejum que eu vou fazer, agora eu preciso saber um pouquinho mais sobre ele. Qualquer Google que você dá, Rian, seja muito bem-vindo. Qualquer Google que você dá, você vai encontrar muitas informações sobre. Saiba buscar, não a opinião das pessoas, vai buscar opinião, não, vai buscar o conhecimento de médicos, de nutricionistas. Você sempre vai encontrar, quando você estiver fazendo ali um estudo, pessoas que são contra e pessoas que são a favor. Vai ser desse jeito sempre a roda da vida. Então vai ter quem defenda, vai ter quem acuse. Você vai ver o que serve para você, o que é fácil de você entender, né? O que é melhor você aceitar. Rian, aproveita que a Melody lembrou e vamos compartilhar essa live. Você sabia que eu ainda não fiz isso? Ramon, seja muito bem-vindo, tá? Melody chamou, você veio, né, cara de pau? Eu chamo, você não vem. Vamos aqui, ó, compartilhar com o pessoal que já está aqui, ó, online, né? Vou buscar aqui a Leninha é cara de pau, a Arenice, a Mabi, a Ana. Então, pessoal, aí tá tudo aí, ó, tudo online. Ah, Maria, mas e se esse pessoal não conseguir vir? Gente, o pessoal também tem outras coisas para fazer, pode estar em outros compromissos, né? Depois eles passam e a gente deixa aqui o material feito para eles. Mas o nosso maior propósito aqui é primeiro compartilhar, somos nós que fazemos. Depois, né, a gente, quem pode, quem não pode, vê depois, né? Então eu quero dizer para vocês que hoje eu quero falar sobre, é verdade isso, Ângelo, né? Boa tarde para todo mundo, Ângelo. Seja muito bem-vindo. A Argentina está marcando mais território aqui do que o próprio Brasil. Sejam muito bem-vindos, viu, amigos? Então, olha, vamos falar hoje sobre jejum intermitente, tá? Porque tem muita coisa para ser visto e eu deixo uma dica para você. Tudo que eu falar aqui, se você não concordar, você deixa também lá nos comentários. Se você tiver algo para acrescentar, porque não dá para trazer tudo aqui, coloca também lá nos comentários. Por quê? Porque você vai estar ajudando outras pessoas, tá? Então é muito bom. O Ramon estava dormindo, Melody. Vamos botar eu para falar no ouvido dele que ele acorda, tá? Então, primeiro vamos entender aqui sobre jejum intermitente, tá? Então, intermitência, essa palavra que vem aí da intermitência, quer dizer esse espaço prolongado de abstinência. Quem for ver a primeira live e a outra vai ver que jejum é você abster-se de alguns alimentos, tá? Por um período de horas, por um período de dias. A maneira como você vai fazer já está colocado ali primeiro e segundo dia. Hoje a gente vai entender que a abstinência, intermitência vem aí dessa abstinência, tá? Então é um espaço prolongado que eu dou de abstinência por um longo período. Eu vou dar ali um longo período sem colocar alimento para o meu corpo, tá? Esse período que eu vou ficar em intermitência, esse período que eu vou ficar sem colocar alimento no meu organismo, ele pode ser de 10 horas, de 12, de 14, de 16 e até de 24. Seja muito bem-vinda, Marlene. Vamos acelerar aí os coraçõezinhos. Cadê Titia que não apareceu, né? Titia Rebeca, né? Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho sempre que estar deixando uma janela para que eu possa me alimentar. Então, dentro aqui da intermitência, dentro do jejum intermitente, a gente sempre vai estar deixando uma janela, 6, 8 ou até 10 horas, que é o período que você vai se alimentar, tá? Então, Vânia, tu vai fazer o seguinte, eu tenho um período de tempo, eu começo o jejum e eu fico sem comer nada, sem dar nada para o meu corpo durante esse período e eu vou ter essa sobra, que é o que eles chamam de janela aberta, durante essa sobra é o tempo que eu tenho que fazer as minhas refeições. Então, você vai encontrar pessoas falando muito bem do jejum intermitente e você vai encontrar muita gente também, médico e tudo, falando mal do jejum intermitente por causa dessa janela de 8 horas que eles acham muito pequena para você fazer 3 refeições. Mas não é obrigado você fazer 3 refeições. Assim também como você vai encontrar ali no primeiro e no segundo dia, a maneira como você iniciar um jejum. Você não pode, Gaston, seja muito bem-vindo. Então você não pode começar um jejum como se já tivesse ali treinado, tá? Então você tem que aprender a ir fazendo devagar para o seu corpo ir desintoxicando. O seu corpo está acostumado a comer. Seu corpo está acostumado com ritmo, você não pode chegar e já ir abraçando tudo que você vai passar mal. Seja o jejum religioso, o jejum da igreja, seja o jejum espiritual, ou seja o jejum intermitente com a finalidade de desintoxicar, de ter saúde, de aumentar a imunidade e principalmente de perder peso, você não pode maltratar o seu corpo, tá? A intenção aqui não é fazer você passar fome, não é fazer você se maltratar. Nenhuma dessas coisas aí é abençoada, tá bom? Então o jejum intermitente ele passa quando você aprende mesmo a prática, você não vai fazer ele por um período de tempo. Ele passa a ser permanente. Você vai mudar
os teus hábitos. Você vai ver que é tanto benefício que você não quer mais voltar atrás. Então você passa a fazê-lo com qualquer idade que você tenha. Você pode ser jovem, você pode ser adulto, você pode ser idoso, você pode ser até adolescente. Então você vai fazer aquele estilo de vida, você vai melhorar e vai ver o quanto que isso vai ser bom. Bom para toda a sua vida, bom para todo o seu organismo, para todo o seu funcionamento. Tá? Então, quando eu começo a fazer isso, para mim fazer ali também um jejum espiritual fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu já estou na prática. Então, eu posso fazer ali um jejum mais poderoso. Como é que eu vou fazer um jejum poderoso de tantos dias se eu não tenho o costume de jejuar por horas? Eu não tenho o costume ali de mortificar o meu corpo e de fortalecer o meu espírito com nada. Então eu não consigo dizer não para a comida, não consigo dizer não também para outras coisas que me são tentação. Dá para vocês entenderem? Então a gente começa ou com dias, fazendo ali, faço um dia, descanso o outro, no outro eu faço 3, descanso 2, ou então eu começo aumentando a quantidade de horas, tá? Tá fazendo sentido para vocês? O Gaston também é da Argentina, né, gente? Olha aí, Vânia. Hoje, Melo de Pedra, tá mandando para tu de novo, né? Para você salvar o Brasil, né? Porque aqui, ó, a Argentina tá marcando em peso. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos mesmo. Então, aqui, gente, se eu pego essa prática de estar fazendo esse bom jejum aqui, eu vou mudar toda a minha maneira de me alimentar, tá? Eu começo a mudar tudo e aí eu começo a ter cada vez mais benefício. Então eu começo, ao invés de eu pensar que eu estou fazendo um jejum intermitente, eu fico fazendo um jejum diário. Então todos os dias eu pego aquela maneira, que era a maneira que os nossos avós também faziam. No máximo, eles faziam ali 3 refeições por dia, tá? Não tinha esse hábito que a gente tem de beliscar, tá? Então, se eu começo a fazer esse jejum diário, eu começo a dar um descanso para o meu corpo. E nesse descanso que eu dou para o corpo, quem mais vai ser favorecido vai ser exatamente o meu sistema digestivo, então o meu estômago, o meu intestino. Eles vão ter um período de tempo ali que eu não estou socando comidinha. Então, o que eles já têm ali, eles vão trabalhar, fazer aquele processo todo. Tá? Você não precisa ficar como bichinho mesmo ali, remoendo a boca o tempo todo. Não, você come nos horários certos e ali o que está dentro, então as enzimas e todo o sistema digestivo vai trabalhar e na hora de você descansar, eles também vão estar fazendo a parte deles e não se sobrecarregando. Eu gosto muito e baseei esse estudo que eu trouxe para vocês hoje, muito em cima do Dr. Marcos Menelau, né? Mas também fui buscar outros estudos também de outros médicos fora. Mas o Dr. Marco Menelau, ele fez pessoas que já fizeram, né, gente? Eles não só falam. Então, são testemunhas vivas daquilo que eles estão pregando. Então, o Dr. Marco Menelau, ele teve a vida totalmente modificada por causa do jejum intermitente. Então, ele é quem defende esse tipo de jejum, porque ele, além de ter melhorado, de ter emagrecido e de ter melhorado toda a sua saúde, ele faz até hoje, tá? E ele é muito contra as coisas que a gente traz por verdade até hoje. Então, algumas mentiras que a indústria da alimentação criou como se fosse uma novelinha, assim como o comércio, né? A gente tinha na igreja o dia do Papai Noel, que era o São Meneslau, a gente hoje usa um velhinho dando presente, que não tinha nada a ver. Então, virou algo ali do comércio. Então, do mesmo jeito, também vão sendo criadas ali algumas coisas pela indústria e a gente vai abraçando como se fosse verdade. E o Dr. Marcos, ele é tipo assim, ele quer destruir essas mentiras que a indústria prega. Ele é muito contra algo que foi ensinado e que eu mesmo fazia, tá? Então ele bate muito forte e aí ele fala, muita gente vai ficar chocado porque ele acha que o café da manhã é a pior refeição que a gente faz. E o que é que a gente aprendeu? O que é que os pais, né, para poder fazer o filho comer, para poder fazer alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte, o café da manhã gente, vim descobrir isso agora. O café da manhã é a alimentação melhor, é o momento que você vai fazer, né? É aquilo que você vai fazer e eu mesmo, né, com o pessoal que eu trato, com o pessoal que eu acompanho, usava também essa mesma frase. Só que a gente não tem que ter compromisso com o erro.
Você defende uma verdade que você acreditou. A partir do momento que você vê que aquela verdade, você passou no seu crivo, passou no seu filtro e viu que essa verdade realmente não faz sentido, não tem problema de você baixar a cabeça e dizer assim, olha, eu também não concordo mais. Então, por quê? E durante a live eu vou mostrar para vocês por que é Josefa. Seja muito bem-vinda, viu, Jô? Então, eu vou mostrar durante a live por que eu também abracei essa ideia dele de o café da manhã ser a sua pior alimentação. Tá? Então a gente vai estudando e aí você vai comparando e aí você vai encontrar outros médicos defendendo com unhas e dentes que você não pode ficar sem o café da manhã. Muito boa tarde. Outros que estão aí, você vai começar, você estuda, você busca arquivo, você vai buscar ali sempre artigos de médico e busca daqui, busca dali, você vai fazendo ali o que você quer, né? Meninas, Gaston é da cidade de Córdoba, Argentina. Seja muito bem-vindo, viu, Gaston? Tava aí em tempo. Se você ainda não me segue no YouTube, Maria Viana X, é aqui Maria Viana 03 para você ao seu dispor, tá? Seja muito bem-vindo, viu, amigo? Então, assim, o doutor Marcos Menelau, ele acha que é o seguinte, tomar o café da manhã, inclusive com aquela célebre frase que a gente aprendeu, né? Que eu também praticava, né? Coma como um rei, né, na hora da manhã, e todo médico que você vai ver, eles vão estar dizendo a mesma coisa, coma como um rei e almoce como um príncipe, depois você janta como se fosse um mendigo. Então as pessoas, gente, que eu acompanho, né, fazendo ali mantendo o peso ou perdendo o peso, eu também dizia a mesma coisa, porque eu aprendi dessa maneira. Agora eu não aprendo mais, agora eu vou lá, catar um por um e vamos mudar e vamos modificar. Quem vai querer, tudo bem, e quem não quer, não tem problema também, tá? Então, assim, o doutor Marcos, ele fala exatamente sobre isso, tá? Que o café da manhã é a pior alimentação que você toma. E por quê? Outro mal também que eu praticava e eu ensinava, e é ensinado por todos, né? É outro mal também praticado e ensinado por mim, que vou reformular ali com todos, porque eu aprendi que perdia peso desse jeito, é você comer de 3 em 3 horas, tá? Então eu aprendi com nutricionistas, gente, ali, muito célebres e coisa e tal, que você de 3 em 3 horas você come e que você não vai ficar com fome, então você tem a possibilidade de comer menos. Faz sentido? Faz. Agora, por eu estar fazendo isso, seja muito bem-vinda, viu, Mabi? Imatochet. Se você quiser colocar o seu nome aí, para eu poder dar uma boa tarde aí com vontade para você também, mas seja muito bem-vindo, viu? Então, assim, eu defendi, porque eu aprendi com as nutricionistas, né, que se você comesse a cada 3 horas, assim como as pessoas também que têm diabetes, elas não iam engordar porque você estava comendo pouquinho, fracionado, poucas coisas o tempo todo, então você não ia ter essa fome. Doce engano, tá? Porque ele vem provar para mim com os estudos o quanto que isso é prejudicial. Esse é o Lucas, né? Lucas, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada, Melody, minha amada do Senhor. Gente, eu tô em casa com vocês, né? E vocês se sintam também à vontade, se saudem. Eu amo quando esse chat tá exatamente desse jeito. As pessoas estão se saudando, as pessoas estão se acolhendo. É uma roda de amigo. Tá comigo? Tá no aqui? Tá no agora? Então vamos curtir. Vamos aproveitar as informações, mas também vamos fazer um ponto de encontro onde vocês também estão se encontrando. Combinado assim? Isso é muito bom, né? Olha, esse controle de peso que eu tento fazer, que eu vou mudar agora para estar comendo de 3 em 3 horas, eu já comecei, né? Você lembra, né, Melo, que eu te falei que terminava ontem? Então, a modificação na maneira de se alimentar. E você, antes de fazer, você pensa que você não dá conta. Então, eu quero sair até o final da semana falando de jejum, tendo entendido muito sobre o jejum, a ponto de qualquer pessoa me perguntar e eu poder responder, a ponto de você escolher o seu para você fazer, ou porque você vai tratar da saúde do seu corpo, ou porque você vai tratar da saúde da sua mente, ou porque você vai realmente fortalecer ali o seu espírito. Eu espero realmente que quando chegar a sexta-feira, o sábado, você tenha tido uma ideia ali muito mais ampla e ter escolhido ali o seu tipo de jejum que você vai fazer. Porque ele é praticado, gente, há milênios, tá? Há milênios de ano, pelos grandes homens. Tem um grande segredo aqui no jejum, que quando você faz ele bem feito, não é que você vai dobrar o seu Senhor, porque senão você não queria um Senhor que se dobre à sua vontade. Mas é que você vai agradá-lo, porque você vai mostrar para ele que só ele pode e você vai estar fazendo aquele sacrifício. E não é para você chegar para mim e dizer assim, você está agradando o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho e do Novo é o mesmo Deus. O mesmo que agiu lá também age aqui.
também escutou o povo de lá, também escuta o povo daqui, tá? Então eu quero que a gente chegue, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Então eu quero que a gente chegue num ponto exatamente desse, de você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, e eu quero fazer agora, eu vou escolher o meu, tá? Bota um copo d'água. É verdade, né? Isso mesmo, né, Melody? Então assim, ó, segundo alguns estudos, e também do Dr. Marcos Menelau, né, a posição dele, gente, porque você não tem que ter opinião. Você leu uma coisa, você gostou de alguma coisa, se posicione. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Eu sei que você está muito corrida, tá? Seja muito bem-vinda. Então, segundo ele, quando você faz essa alimentação que eu tanto defendi para você fazer de 3 em 3 horas, eu vou estragar o meu metabolismo, tá? Então, ao invés de fazer a pessoa emagrecer, vai fazer exatamente a pessoa engordar, porque a cada 3 horas eu estou dando pico de insulina para ela. E geralmente a gente não escolhe o que está comendo. Então você só está comendo coisas que você está colocando na sua corrente sanguínea, virando açúcar de novo, virando glicose de novo. E aí aquela glicose que vai virar gordura, mas que vai ser estocada, porque o cérebro não está querendo ela. Então, ao invés de você comer de tudo que eu aprendi, meu amor, acabei desconstruir em 2 minutos. O mesmo tempo que eu passo para aprender e aceitar, eu também desconstruo em muito pouco tempo, tá? Então, eu vi que tá errado, não aceito mais, vou começar esse outro tipo. Para quem quiser seguir. Quem não quiser, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, o resultado do jejum intermitente, porque dá prazos longos na alimentação. Então, eu não falei para vocês que quando eu vou fazer o jejum intermitente, a intermitência é esse longo período que eu deixo o meu organismo sem receber comida, certo? Sem receber alimentos, sem estar recebendo ali comida. Eu posso beber água à vontade, mas comida eu não posso. Color e moda, seja muito bem-vinda. Eu esqueci o seu nome, coloca para mim aí, por favor, para eu poder mandar um cheiro para você, mandar um beijo maravilhoso, tá? Então, assim, ó, eu deixo o meu corpo na intermitência, eu deixo o meu corpo na abstinência por um período. Principalmente quando eu já estou bem treinada, quanto mais tempo eu passo, que não fique fora daquela janela, melhor ainda. Então, qual a janela? Eu posso escolher o tempo que eu quero fazer, desde que eu respeite a janela da alimentação, que pode ser de 8 até 10 horas, tá? E aí, esse outro período eu fico em jejum, tá? Eu vou depois, durante a live, eu vou mostrando para vocês como a gente vai fazendo. Então, o resultado que eu tenho aqui no jejum intermitente, por causa desse longo período sem a alimentação, vai condicionar o meu organismo, vai melhorar ele metabolicamente e vai me ajudar a produzir enzimas, começando um processo de quê? Autofagia. Quem quiser, escreve aí, gente, aí no comentário para ver se vocês entenderam. Autofagia. E depois vocês vão pesquisar um pouquinho sobre o que é a autofagia. Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque não dá para você ficar, senão eu passo um ano falando de jejum, tá? Ou de qualquer tema. Se a gente for buscar assunto para a gente estudar, você tem assunto para um ano. Por isso que as pessoas que fazem faculdade ficam 5 anos estudando sobre o mesmo assunto. Porque não para, né? A Melody já pagou o dízimo porque já compartilhou, né, Melody? Tá pagando aí autofagia, isso mesmo. Escreve todo mundo aí, ó. Autofagia, que é para poder depois vocês pesquisarem mais um pouquinho, tá? Então, quando eu dou esse período de jejum aqui, de 12 horas a mais no meu organismo, ele começa esse processo de autofagia, que é o quê? A limpeza do meu organismo, tá? Escreveu maravilhosamente, é exatamente assim, Melody. Autofagia, tá? Então, essa limpeza aqui no meu organismo, ela vai se dar por causa da restrição dos alimentos que eu deixei ele num período sem. O que é que vai acontecer? As próprias células, elas vão ficar sob estresse e elas vão começar a se consumirem, principalmente aquelas que estão doentes, tá? E Neide, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, viu, amada? Estamos hoje falando de jejum intermitente. Se você puder pegar o começo, tudo bem. Se não, a gente prossegue daqui, tá? Mas o começo também eu já dei ali a minha introdução. Então, falando aqui da autofagia, ela foi descoberta pela primeira vez em 1960 e a sua importância só foi reconhecida após a pesquisa do médico Oshinori Osumi, nos anos 90, tá? Esse é um médico japonês. A autofagia, ela é um mecanismo importante de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. Presta atenção, tá, gente? Eu quero que vocês estudem sobre isso. Porque a gente precisa ter a nossa informação. A gente não pode ficar comendo sempre pelas beiradas. Sempre ali, eu acho que é isso, alguém chega a dar uma opinião, estou fazendo isso, você vai também porque é moda. Não. Você está tratando de você, da sua casa, da sua família, da sua saúde. Você tem que estar ocupando o seu espaço realmente de dono e de dona.
Aquilo que você tem é sagrado, o que foi confiado para você tem que ser bem cuidado. Não interessa que você olhe para o lado e você acha que os outros têm demais. Você vai ter que fazer multiplicar o seu, então vamos multiplicar ele muito bem. E se multiplica com quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento pode transformar esse conhecimento em sabedoria. E essa sabedoria vai ser favorável para você. Tá? Então essa é a nossa luta, é você ir buscar conhecimento, transformar ele em sabedoria e essa sabedoria você saber usar. Tá? Então a autofagia é um mecanismo importante de autolimpeza que existe em todas as células do nosso corpo. Os genes que regulam essa reciclagem de organelas velhas ou mal formadas, que foram identificadas por esse médico, né, o Dr. Yoshinori Ozumi, que foi ganhador de um prêmio Nobel, tá? Seja muito bem-vinda, neném. Muito bem-vinda, viu? Então, esse médico, ele descobriu esse sistema aqui em 1960, mas só nos anos 90, ele de tanto estudar e provar, foi que ele ganhou o prêmio Nobel da medicina. Eu amo trabalhar com quem ganha prêmio Nobel. É para dar mesmo valor àquilo que o homem que a mulher estudou. Ele dedicou anos da vida dele para me trazer informações depois, minha gente, de mais de 50 anos, por favor. Quase 60 anos depois eu vou deixar um estudo desse homem morrer porque eu não tive a curiosidade de procurar. Por isso que eu quero que vocês vão estudar um pouquinho sobre autofagia. A Melody já colocou aqui, olha. Processo por eu que lá... Células, tu pesquisou em espanhol, né, Melody? Daí tu me mata, né? E destrói as proteínas que viajam, que são anormais, né? E as substâncias dentro do citoplasma, no nosso líquido, no interior da célula, tá? Nos produtos de composição. Autofagia. A Melody, gente, uma hora a Melody é brasileira, outra hora a Melody, o parte espanhol dela aí da Argentina, fala muito mais alto. Então a gente tem que estar aqui convivendo com a nossa amiga bilíngue, trilíngue, né? Aqui a Melody vai do jeito que ela quiser, tá? Você já mandou para sua irmã, né? Muito bem, vamos aqui compartilhar, tá? Então esse médico, esse doutor, esse japonês, ele comprovou, tá? Nos estudos dele, ele comprovou os benefícios do jejum para o organismo, tá? E aqui hoje eu não estou falando mais apenas do jejum espiritual. É o jejum, o fato de você cuidar do seu corpo. Quando eu disse para vocês ali que eu faço a minha capa, o jejum fortalece a tríade, eu vou provar para vocês que ele fortalece o corpo, que ele fortalece a alma e que ele fortalece o espírito. Quando o meu espírito está sendo fortalecido é porque eu estou disciplinando a minha alma e é porque eu estou aqui, ó, limpando o meu corpo, tá? Então, nessa tríade eu consigo, apenas com um ato, eu consigo limpar o meu corpo, eu consigo disciplinar a minha mente, a minha alma, que é danada, e assim eu consigo fortalecer o meu corpo, o meu espírito, tá? Lúcia vai, seja muito bem-vinda, Lúcia, seja muito bem-vinda, Márcia, vamos disparar aí esse aviãozinho, né? Porque eu quero ver aqui, ó, todo mundo, né? Todo mundo participando, todo mundo, eu quero já deixar para vocês, tá? Estudarem um pouquinho só sobre autofagia e também buscarem mais conhecimento sobre o jejum intermitente. E quero já dizer para vocês que vocês, shalom, viu, meu amor? Vocês vão encontrar muitos médicos falando a favor, muitos médicos falando contra. E para tudo na vida, né, gente? A gente tem ali sempre a dualidade, tá? Então existe o bom, existe o mal, existe o preto, existe o branco, todo mundo é livre para dizer o que quiser. Você vai ver o que é que serve para você. Você vai ver o que é bom para você poder você colocar na sua vida. E coloque com amor, tá? Então esse médico, ele conseguiu comprovar tudo isso. E o jejum, ele dissolve essa proteína, transformando, ele vai fazer o quê? O médico, ele veio, ele provou todos os benefícios da autofagia. Ele mostrou que o jejum faz bem para o organismo. Seja muito bem-vinda, Leninha. Ele começa, quando eu estou aqui nesse período de jejum, o meu corpo, ele começa a autodigerir. Então, o que é auto? Lembra das nossas semanas do auto, que a gente falou sobre autoconfiança, a gente falou ali sobre autoestima, autoaceitação, autoperdão, e ali vocês descobriram que auto, ou já sabiam, é tudo aquilo que diz respeito a mim. Então, quando eu começo aqui a autodigerir, o meu próprio organismo começa a usar as reservas que ele tem, as coisas que ele tem lá dentro. Ele não fica dependendo do que eu ainda estou socando na minha boca. O pessoal que me acompanha sabe que a gente gosta muito de trabalhar, que tudo aquilo que o seu corpo devolve para você, 80% daquilo que você fez para ele. Ele depende, para ele ter uma boa saúde, para ele ter alguma coisa, você vai
colaborar com ele em 80%. O que você fizer, ele vai lhe dar de volta, tá? Se você não fizer nada bem, ele também vai lhe dar 80% de tranqueira, porque foi o que você deu para ele. Então, quando eu estou aqui em mais de 12 horas, ou pelo menos 12 horas de jejum, o meu corpo vai ter o quê? O meu corpo ele vai começar a autodigerir as proteínas ruins que estão lá dentro, tá? Então, eu já lembra que tudo que a gente come, as coisas que estão lá dentro, a gente vai fazendo ali um processo também de sujeira dentro do próprio corpo. Então, se eu estou em jejum e ele viu que não chegou mais nada, ele não é bobo, ele vai começar a usar as coisas que ele tem. Ele não precisa de mais nada, ele vai começar a pegar aquilo. E ele vai começar a queimar essas proteínas ruins que estão circulando em todo o meu organismo. Tá? Então essas coisas ruins, elas vão provocando vários problemas. São células que se multiplicaram erradamente. Ô filha, abre ali um pouquinho. Que se multiplicaram ali erradamente. E por terem se multiplicado erradamente, pode me causar ali grandes problemas, tá? Então quando eu faço esse jejum, essas células, essas proteínas, abre um pouquinho, tá quente. Essas células, elas vão se transformando. E por elas irem se transformando, o que é que vai acontecendo? Elas se transformam em aminoácidos, tá? E aí vai acontecer uma utilização correta. Vai acontecer ali exatamente uma reciclagem dos radicais livres que eu coloquei no meu intestino, que eu coloquei lá no meu estômago, das coisas que estão lá, até mesmo se eu sou uma pessoa ressecada, deixa aberto, coloca o negócio. Então, se eu sou uma pessoa ressecada, eu já falei para vocês em outras lives, de que é que o meu corpo está se alimentando? Das toxinas que está lá ainda no meu cocô, que já devia ter sido mandado embora. Então, vai estar sempre, ele vai começar a comer tudo, exatamente, Melody. Tudo que tem ali, ele vai começar a limpar. É como se você tem o costume de fazer as suas alimentações, ou você tem o costume de limpar a sua casa. Só que vai ter dias que você precisa dar mais faxina mais pesada. Você precisa limpar. Então, quando eu dou 12 horas de jejum para o meu corpo, ou mais de 12, que pode ser de 12 até 16, todo dia eu estou fazendo ele limpar essas toxinas que são normais, são naturais, é o que eu como, é o que eu faço. É às vezes até mesmo do estilo de vida que eu levo, do estresse que eu tenho. Então os meus hormônios vão liberando coisas ruins ali em mim. Só que nesse momento aqui, essas proteínas que estavam circulando ali no meu corpo e estavam erradas, elas vão ser transformadas em aminoácidos e elas vão ser utilizadas, porque foram transformadas. Elas passaram a ser ali uma coisa boa. Então, de uma maneira correta, o meu corpo vai poder utilizar. Foi feito aqui o quê? Você terminou de pegar, comprou suas coisas e você utilizou aquele resto de coisa para fazer uma reciclagem. Então, quando você pega material reciclado, não se usa depois para usar em outras coisas, é a mesma coisa. Vai pegar aqui o que era toxinas, proteínas ruins, vai transformar em aminoácido bom, o organismo vai poder usar, porque agora ele está transformado numa coisa boa. Aconteceu aí uma reciclagem, foi tirada essas toxinas, esses radicais livres, e aí o seu organismo vai estar aproveitando esse momento todo de descanso, porque você não colocou mais coisa dentro da sua boca. Era o tempo que, enquanto você não coloca na boca, ele continua trabalhando. Então é você respeitar também o processo das suas máquinas. Você é uma verdadeira máquina, mas você não pode estar prejudicando. Você tem aí o seu melhor carro. Você não vai estar colocando combustível errado. Você não vai estar botando ele para rodar nos lugares errados. Você pode ter um trator e você pode ter uma Ferrari. Você vai dizer assim, qual que você prefere? Porra, você tem que preferir o que é bom para o lugar onde você vai. O que é que você vai fazer com a Ferrari numa fazenda? Ou o que é que você vai fazer com um trator numa cidade? Então, cada coisa no seu lugar, cada um naquele momento. Então, o momento de comer tem que ser uma coisa certa, com a comida certa, na quantidade certa, que também não precisa estar comendo demais. E aí você vai estar cuidando ali de todo o teu maquinário, tá? As doenças crônicas degenerativas, tá? Todas as doenças crônicas degenerativas da moda que a gente mais conhece agora, como diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, AVC, as doenças alérgicas, né, de todo tipo, principalmente as respiratórias, tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, tá? E tudo se dá pelo aumento da nossa dieta calórica, tá? Nunca se teve, a gente nunca comeu tanto. E a gente só come tanto que não presta. A gente nunca teve, Dânia, seja muito bem-vinda, viu, Dânia? Então, a gente nunca teve, deixa eu ver aqui o que é que a Melody colocou. Principalmente quando tive o câncer de cabeça. É verdade, gente, isso é muito sério. O jejum é importante para isso. Eu pratico jejum
e fiz há muitos anos, principalmente quando teve o câncer na cabeça. E você viu o quanto que foi bom, né, Melody, para sua recuperação. Por quê? Porque aí você já vai estar com um processo de células sadias, eliminando aquelas que são ruins, tá, gente? Então, o testemunho da Melody, a maioria das pessoas que já conhece a Melody aqui pelo meio do digital, é exatamente isso, porque a Melody quer, com a sua vitória, curar outras pessoas. Não só pela luta estar se cuidando. Só que não basta você estar indo aos médicos, você tem que estar com um programa de vida para poder você querer vencer essa luta e ficar com a vida na sua mão. Você não pode simplesmente ficar esperando pelo médico. Você precisa fazer a sua parte. E isso inclui da hora que você deita até a hora que você se levanta, as orações que você faz, a quem você está conectado. Tudo é uma luta. Você está lutando mesmo pelo quê? Não é pela sua vida? E o que é que você está fazendo? Qual a sua disposição de segurar a vida pela sua mão? Você vai pegar a vida na mão, desde que você pague o preço também por ela. Porque se a morte veio e lhe beijou, se a morte lhe achou, você tem que mostrar que você ainda está aqui porque o Senhor está lhe permitindo. E você vai encontrar a motivação para mostrar para ela que você ainda tem muita coisa para fazer. Então começa exatamente pela luta que você vai fazer. E a Melody coloca, sim, Maria, sim e está sendo, Maria, porque isso eu sigo fazendo, estou me cuidando muito. Lógico que eu sei. Eu sei que você está aí na luta espiritual e na luta também corporal. Tem que ser uma luta completa, tá? Então aqui, essas doencinhas que a gente conhece, que é crônico, que é degenerativo, que virou moda, que a gente parece, não é crônico, e você volta do médico, como o médico diz para você, olha, isso aqui é crônico, e a gente volta como se não tivesse recebido uma má notícia. Você preferia que ele dissesse para você que você está com câncer? O crônico é praticamente a mesma coisa. Ele diz para você que você vai viver a vida toda com aquilo, e a vida toda ele vai lhe dar mais remédio para você ficar tratando uma coisa que não tem tratado, ele não quer tratar. Médico estudou para tratar de você doente. Ele não estudou para tirar você daquilo e muito menos para você não chegar naquilo. Você vai ter que buscar, primeiro, informação para você ser autodidata. E você mesmo pode fazer. Você mesmo pode cuidar de você. E você buscar o auxílio médico. As orientações daquilo que você não sabe, tá? Mas não é tudo que você tem que estar colocando a sua vida na mão do médico. A sua vida pertence ao Senhor. Só. Então, você se ajuda, tá? Então, essas doenças aí, a gente tá tendo elas muito por causa da nossa comilança, do nosso desmantelo. Você come demais em quantidade e come demais coisas que não tem necessidade. Então, você não tem fome. Eu vou falar de mim, né? Acho que é melhor, porque senão se eu ficar falando assim de vocês, pode ficar parecendo que eu tô xingando. Então, eu não tenho essa fome que eu pareço ter. Eu tenho um apetite muito grande, principalmente por tudo aquilo que não presta, por tudo aquilo que é lixinho. Os meus vermes é quem me domina. Lembra que tem uma live, Governados por Vermes? Eu não estava falando de Bolsonaro nem de Lula não, gente. Eu estava falando mesmo dos bichinhos que a gente tem no intestino, tá? Que você pensa que está comendo porque você quer. Você está comendo porque eles é quem estão mandando você comer. Você diz que gosta disso e daquilo. Não, quem gosta é eles. Tá? São as bactérias que estão mandando mensagem errada para o seu cérebro que está necessitando daquilo. Eles não estão necessitando nada, eles estão se fortalecendo com aquelas tranqueiras que você está comendo e você não sabe nem que está obedecendo a coisa invisível, o nojo, umas coisinhas miudinhas. Não consigo largar leite, não consigo largar o meu queijo, não consigo largar meu doce, não consigo. Por quê? Porque está cheio de lombriga, está cheio de verme, está cheio de fungo, está cheio de tudo. Então, quando eu como demais essas coisas, e principalmente porque a indústria tomou conta de tudo isso, você gosta de comer o que você gosta. E a indústria descobriu que você gostando, ela pode fazer o que você gosta. Então, eu junto o quê? A oferta com a procura. Você está procurando e eu estou lhe ofertando. E aí a gente vai fazer bons negócios. E aí, quando eu tiver muito ruim, quem é que eu vou procurar? A indústria farmacêutica, que já está ali pronta, sabendo que a parceira dela ia causar tal doença e ela já está lhe esperando com um remédio na mão para você comprar. E aí você vai passar por aquela medicina, né, que só sabe lhe dar remédio. Remédio para remediar o que você tem e começa todo um ciclo novamente. Então a corrida dos ratos lá, de quem gosta de ler Pai Rico e Pai Pobre, é para você viver um sistema que você trabalha e paga conta. Aqui é para você viver numa corrida de rato em que você come, adoece, a indústria cura, que a outra vem lhe dar de novo e você começa o mesmo ciclo e você não consegue sair do lugar, tá? Tudo tem uma causa.
Tudo tem uma causa. Por que que você tem tudo isso? A causa está no aumento calórico, tá? A gente nunca teve uma oferta tão grande de produtos alimentícios na nossa mesa, tá? Antigamente ali, não tão antigamente não, mas antigamente o povo vivia mais, porque o povo comia comida de verdade, tá? Até os anos 50, mais ou menos, gente, você não via se desmanter. 50, 60, está aí, com uns 30 anos, que a gente parece que vai morrer se não comer aquilo, tá? Então o povo vivia de forma natural. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles morriam com mais de 90 anos. É mentira quando o povo diz que o povo antigo morria cedo. Morria muita gente com 60, com 70. Quando se tinha uma doença grave, realmente não tinha quem sabia fazer uma cirurgia, não tinha ali para cuidar de uma doença grave, não tinha quem soubesse fazer muita coisa. Mas quando aparecia uma doença grave, não tinha mais nem graça, era um ou outro privilegiado. Hoje você dá topada em cima das pessoas que têm câncer, que têm AVC, que têm hipertensão. É mais fácil você estar no meio de todos eles desse jeito do que você encontrar uma pessoa saudável. Então a dificuldade não era antigamente alguém, você sabia assim, nosso câncer era uma coisa tão com medo de dizer que as pessoas não diziam nem o nome, parece que atraía, era aquela doença feia, ninguém queria falar. Hoje o que é que você mais vê? É câncer de tudo quanto é jeito, cadê a cura? Né? Cadê a cura? Não, mas a gente está num mundo mais privilegiado, sim, mas cada vez mais tampado. Cada vez mais a gente está se deixando levar. A gente fala muito das gerações anteriores e fala que eles eram comandados, eram levados, e a gente continua do mesmo jeito. Ah, entrou na era da informação, entrou na era da tecnologia. O que é que fizeram conosco? Ou a gente se deixa fazer? Um monte de robô que não consegue mais levantar a cabeça, não consegue fazer mais nada, porque é o tempo todo ali conectado. Deixou de viver, come pela mão, ali tá com fome mesmo, aparece uma entrevista, um comercial ali, um fast food, você já passa o dedo, já pede ali a tranqueira. Gente, comandado do mesmo jeito, só mudou a cor do sistema, passou a ser mais rápido. Tá? Então aqui se viviam muito mais. Tinha-se problemas de saúde que não se curava, mas as pessoas viviam 90, 100 anos, cento e tantos anos, sem nunca ter ido no médico. Quando não sabia nem o que era isso. Mulher paria em casa, todo mundo se virava. Por quê? Porque a gente respeitava mais a maneira como comia, tá? Se morria, lógico que se morria muito mais gente. Só que a gente também não era dependente aqui, ó, dessa medicina química, tá? Onde os médicos só sabem passar medicação química que vai me provocar o quê? Várias outras doenças, tá? Que vão me remediar, vão me dar nos resultados ali, na parte colateral, vão me causar cura uma, não. Trata de uma, me abre 5. Eu digo de causa própria. Eu comecei com uma hipertensão muito cedo. Muito cedo. E por um longo período da minha vida, eu passei tomando mais de 8 medicamentos. Porque da hipertensão eu fui para o colesterol, do colesterol eu fui para o triglicerídeo, não ia deixando os outros, não, eu ia acumulando. Era só hipertensão, depois foi hipertensão, colesterol, triglicerídeo, ácido úrico, gastrite, porque de tanto você tomar alguma coisa você já não aguentava mais nada. Daqui a pouco você tá... Gente, então tomava remédio de manhã, tomava remédio de noite, e eu não achava que estava errado, não. Eu viajava, eu pegava um potinho de sorvete, enquanto eu estava durante a viagem, a minha medicação era dentro daquele potinho de sorvete para eu não ficar sem os meus medicamentos, como se fosse a coisa mais importante. E aí depois você vai descobrir que você está preso num sistema que vai te levar à morte. O que é que eu preciso fazer para sair disso aqui? Primeiro buscar informação, depois me curar com a alimentação. O que é que está faltando na alimentação que a terra não está me dando? Vamos suplementar. O que é que está faltando? Vamos suplementar. É alimentação e suplementação. Que não tiver jeito, ainda estou na medicação. Mas várias coisas, como graças a Deus, não tomo mais nada da astina da vida, saí da simvastatina, saí lá do omeprazol que ia me deixar doida, broca, né? Que eu falei pro doutor. Falei, doutor, o senhor vai me deixar broco? Não, não vou não, minha filha, vai sim, não quero mais tomar. Em nome de Jesus, vamos acabar com isso aqui. Só que aí você vai tomar o seu ômega 3, você vai cuidar da sua saúde, você vai comer melhor, você vai comer principalmente coisas cruas. Mas a gente vai cuidar do que é nosso. É nosso, o Senhor já deu, o Senhor me deu a minha vida, eu estou atentando contra ela. Por quê? Porque eu não consigo dominar a minha boca, eu não consigo dominar a minha mão, porque eu não posso botar. Não, agora o que é que me calhou na mão? O que é que a gente falta fazer para sarar mais o corpo? Jejum. Então vamos estudar sobre jejum, vamos aprender sobre jejum. E o preconceito que tinha sobre jejum? Caia por terra. A gente vai aprender, tá? Neném colocou verdade. Depois que mamãe adoeceu, me despertou muita coisa. Porque a gente vai ter contato, neném.
É só assim que a gente vai ter contato, vai despertar a gente. Quando a minha filha nasceu, que ela tinha refluxo, ela tem refluxo ainda até hoje, mas quase que foi preciso fazer cirurgia, né, porque ia colocar aquele anel para poder fechar. Minha filha não teve o prazer de trocar a fralda dela, levantando as perninhas dela não, porque senão era uma garrafa de Coca-Cola aberta. Ela mamava, eu tinha que estar olhando para ela, porque ela mamava, sugava e o leite voltava pelo nariz. Eu vim aprender um pouquinho sobre refluxo, eu nunca tinha escutado nessa palavra. Por quê? Porque tudo a gente só corre atrás quando ele cai em cima do nosso corpo, em cima da gente. Aí a gente vai procurar saber um pouquinho. É natural, é da gente, tá? Só que eu não quero que vocês cheguem até aí. Então, quando a gente tá nesse processo, né, de tá mudando, né? Deixa eu fechar aqui. Filha, fecha que agora tá batendo. Quando a gente está aqui nesse processo de querer mudar, a gente tem que pagar o preço. E o maior preço é você buscar informações, tá? Então, como é que eu posso estar descobrindo mais sobre o jejum intermitente? É buscar mesmo, gente, é tão fácil, qualquer Google. Se você escrever na internet, jejum intermitente, abre vídeo, abre isso. Maria, qual que vai ser o certo? Você vai estudar, você vai ouvir um, você vai ouvir dois, você vai ouvir 10, para poder você ter uma opinião formada, ter a sua opinião, tá? Então, quando eu tô aqui, nesse momento que eu tô passando fome, o que é que o meu corpo faz? Ali na live eu sempre falo do nosso corpo e falo que cada vez mais eu me apaixono, né, pela nossa anatomia. Cris, seja muito bem-vinda. Cada vez mais eu me apaixono ali pela nossa anatomia. Por quê? Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, tá? Então quando ele sente que tô entrando em jejum, e eu falava para vocês ontem ou antes de ontem, que para poder eu estar vivendo o jejum de verdade, o meu corpo precisa sentir a fome. E essa fome, quando a gente diz que está com fome, tem que tirar para não confundir entre fome e apetite, tá? Você pode estar com apetite ali muito louco, não é fome ainda, você só está com apetite porque você está viciado a comer. Então, quando o corpo sente que está entrando em jejum, quando você tem ficado sem dar nada de alimento para ele, 10, 12, 14, 16 horas. Menos do que isso, tudo que aparecer é ainda apetite. E todo o mal-estar que eu pareço ter, no começo você vai parecer ter, porque está limpando toxinas, está fazendo a faxina e você vai ter que eliminar. Ele vai, por isso que acho que ontem ou antes de ontem eu falei para vocês a maneira de fazer, né? Gradativamente, não entra já de cara, tá? Então, o meu corpo, por ser aqui inteligente, ele vai sentir a falta dessa abstinência do alimento e ele vai acionar um mecanismo de autorregeneração. Eu falei para vocês que durante a live, porque foi que eu abracei o Dr. Marcos? Eu abracei exatamente por isso, porque além dele fazer, ele vai me provar que aquela história de o café da manhã ser a pior coisa que poderia acontecer, a maior mentira contada, que a primeira alimentação é a mais importante, está exatamente aqui. Outra mentira colocada pela indústria, esse alimento de 3 em 3 horas. E muitos nutricionistas têm razão, de um certo modo tem, mas no frigir dos ovos, sobretudo, o que é que eu teria mais benefício, onde é que eu vou recuperar a minha saúde e eu vou acreditar que o meu corpo é capaz de se regenerar, então você já esquece tudo aquilo que está sendo colocado. Então tudo vai exigir mais estudo, você vai ter que saber que seus órgãos realmente se regeneram e você vai ter que acreditar nisso. E para ele se regenerar, você vai ter que tirar os venenos que você está dando. Tá? Então, por isso que você vai, é como se eu chego para fazer a minha prova. E eu tô meio confusa, mas eu começo o quê? Tem ali as alternativas, eu começo a eliminar o que eu sei que não é possível. E só vai me sobrar as alternativas que ou vão me confundir, mas eu já eliminei bastante, ou eu vou ter a certeza por causa da eliminação, tá? Então, aqui, ó. Quando eu estou passando esse momento aqui da fome, o meu organismo ele vai acionar essa autorregeneração, é uma autorreparação, ele vai fazer a reciclagem. É o meu próprio corpo quem vai ser ali o médico dele próprio. Então, tudo aquilo que estava de lixo, de toxina, de radicais livres, tudo que estava me matando e que você nem tem ainda a certeza, nem tem nem a desconfiança, o próprio corpo já detectou. Então, deu essa fome aí, ele já começa ele mesmo a digerir aquelas toxinas que estão lá, a fazer aquela transformação daquelas proteínas, tá? Então, eles vão transformando aquelas proteínas em aminoácidos e ali sim vai sendo, depois dessa reciclagem, sendo usado direitinho, tá? Até na faculdade ensina dessa forma. Agora, depois, bom ir ao médico, esteja sempre atualizado, que o médico esteja, né? Impacto Modas de Santos, seja muito bem-vindo, viu, pessoal? Seja muito bem-vinda. Quiser colocar aí o nome para saber quem é que está aqui nesse momento, será muito bem-vindo sempre, viu?
Daí que eu fui entender por que era que eu também tinha que deixar dessa história de estar querendo tratar o meu povo e acompanhar eles, fazendo aquela dieta lá de 3 em 3 horas, tá? Quando eu coloco o meu povo, eu mesmo que fazia de 3 em 3 horas, eu não estou permitindo que o meu organismo acione aqui, ó, esse mecanismo que vai me fazer ir buscar as reservas que eu tenho, tanto de gordura, como também das coisas que eu tenho lá, que eu preciso eliminar. Então, isso se chama o teu corpo se curar com aquilo que ele sabe fazer. É como a gente falava também ali nas lives das inflamações, qualquer coisa que a gente tem, ao invés da gente deixar o corpo se cuidar, você já vai atrás dos né? Anti-inflamatório, antitérmico, analgésico. Então, tudo que aparece que o teu corpo está dando um sinal, você já vai lá e apaga esse sinal. Melody, vê se tá travando. Eu tô sentindo dar uma travadinha. Tá travando? Chazinho quente hoje, tá? Porque hoje aqui tá frio aqui na Baixada. Frio, muito frio. Tá dando pra vocês entender, gente? Vai na biografia da Maria, né? Isso mesmo, gente. Vai lá na biografia, vai lá no meu YouTube, vai lá no meu grupo do WhatsApp, que a gente tira todas as dúvidas e a gente tem outros materiais lá, tá? Então, por isso que eu vou deixar de estar defendendo aí essa tese da gente estar comendo de 3 em 3 horas. Tá normal, né, nega? Obrigada, viu? Olha, o jejum intermitente, ele vai envolver, vamos falar aqui um pouquinho dele exatamente. Então, o jejum intermitente que envolve jejuar da noite. Quando é que eu entro no meu jejum? Chá vermelho, Maria, isso mesmo, ó. Frutas vermelhas, tá? E hibisco. Só que esse aqui agora tá quentinho. Hoje tá frio. Tu sabe que aqui tá frio pra caramba. Pessoal aí também de Santos que entrou, né? Ó. O jejum intermitente, ele vai envolver você entrar em jejum. E ele tem ficado muito na moda, tá? Muita gente tem feito. E é bom porque aí se torna um pessoal mais saudável, né? Cada vez mais eles querem perder peso e eles estão buscando dessa maneira, né? Eles perdem peso e melhora ainda a saúde. Então, que hora que eles vão entrar? Eles entram em jejum à noite. Lembra que eu estou sempre batendo aqui que você tinha que estar fazendo ali as suas porções de frutas, as suas porções de verdura, de legumes, de estar comendo comida de verdade, de estar tomando seus 3 litros d'água e estar fazendo a sua última refeição até as 19 horas? Exatamente por causa disso. Então, você vai dar ali um longo período. Amo esse chá, né, de frutas vermelhas, maravilhoso, né? E ainda que vem com hibisco, gente. Ele é tudo de bom, né? Ó, existe um estudo piloto que foi feito em 2018, né? Porque cada vez mais ele tem ficado em alta, o jejum intermitente, e ainda tem muito estudo, tá, gente? Tem muito estudo ainda em andamento. E em cima desses estudos que não tem conclusão, é que muita gente também começa a bater no pobre, tá? Então, assim, ó, um jejum piloto, publicado em 2018, descobriu que um estudo piloto, em 2018, foi publicado em 2018, descobriu que jejum intermitente controla o açúcar no sangue, a sensibilidade à insulina e também ajuda a reduzir a pressão arterial. Eles pegaram 8 homens com pré-diabetes, receberam os 2 esquemas alimentares, cada um pegou um esquema. Então, um grupo ia ingerir todas as calorias do dia durante o espaço das 9 às 15 horas, tá? O Ramon fica louco, né? Agora eu almoço depois do meu de jejum, isso mesmo, ó. Eu também, Melody, passei a fazer isso, né? Eu não tomo mais o café, ó. Esse primeiro grupo, eles consumiriam todas as calorias do dia das 9 às 15 horas, tá? Então, eles tinham ali um espaço. O que é isso aqui, gente? É a janela. Às vezes você vai estudar sobre o jejum intermitente e você vai ver lá, tanto por tanto, mais uma janela de tanto. Então, a janela é esse espaço que você vai fazer a sua alimentação. Você só pode se alimentar aqui durante esse espaço de tempo. E todo o que sobrou é para ficar com fome e só água, tá? Então, das 9 da manhã às 15 horas era o horário que você iria se alimentar. O outro grupo ia pegar aquelas mesmas quantidades de caloria e ia ingerir durante 12 horas. Ou seja, levantei 8 horas da manhã até as 8 horas da noite eu estou comendo. Levantei às 6 até as 6 da noite eu estou comendo. Então, digamos que esse grupo tivesse que consumir 400 calorias por dia. Um grupo consumiu do espaço das 9 às 15, tudo o que precisava consumir. E o outro consumiu ali do espaço
do dia todo. Então, para aquele primeiro grupo, que só comeu durante essas 6 horas e ficou outro tempo todo em jejum, para os pré-diabéticos, para quem tinha hipertensão e tudo, foi a mesma coisa o resultado que eles tiveram se tivessem tomando o medicamento deles. Tinha o mesmo resultado. Você acha mesmo que isso é interessante? Volte que sai, né? Vou ter que sair, né, Breninha? Depois você volta, você pega a live depois, tá? Beijo no seu coração, viu? É as meninas, né, que tem que ir buscar na escola. Eu tenho que ficar ligada aqui também, porque agora eu tô com gente na rua. As aulas voltaram ao normal, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque a vida volta ao normal também, começa a voltar, né? Então, exatamente assim, esse pessoal, vou ter que sair, vai com Deus, Leninha. Depois você assiste, tá? Vou deixar gravada. Então, esse pessoal que comeu durante esse tempo aí de 6 horas, foi a mesma coisa que eles estivessem tomando medicamento. Então, esse doutor Marco, além de ser contra essa alimentação ali de 3 em 3 horas, ele também é contra o café da manhã. E durante o estudo eu também fui entender por que é que ele é contra o café da manhã. E já me posicionei contra. Eu estava ficando sem porque estava fazendo jejum. Agora já vou cortá-lo da minha vida, porque eu achei que realmente faz sentido. Então, depois de você ouvir também, você vai ver se faz sentido para você ou não, tá? Então, ele é contra o café da manhã. Ele acha que isso foi uma cultura ali imposta pela indústria, porque a indústria o que mais quer é vender o tipo de... Ela vai criar tudo, né? Tudo que ela vai criar. Então, o que é que acontece quando eu estou ali tomando café da manhã? Foi tirado da gente a cultura que deveriam ter ensinado, que o teu organismo te cura, que o teu organismo cuida de você. Lena, seja muito bem-vinda, viu, Lena? Então, assim, ao invés de criarem tantas coisas industrializadas, tanta medicação, tanto isso para a gente estar seguindo, eles deveriam ter ensinado o quanto que o meu corpo pode e deve se regenerar, o quanto que ele próprio pode se curar, tá? Então foi tirado da gente aí, o momento que eu posso estar fazendo aí é a ligação desse mecanismo, tá? Faz mais de 15 anos, né? Eu não tomo café da manhã há mais de 15 anos. Por isso, minha flor de Jesus, que você vai superando quantos cânceres? Você acha que o Senhor já tinha tocado em você, sabendo a luta que você ia ter no futuro? Então, às vezes, as pessoas não entendem, eu não entendo como é que ela é tão forte. Vai ver a história da pessoa lá para trás, o que é que ela vem se preparando, tá? Então, quando ele fala que a gente acreditou que o café da manhã você tem que comer como um rei, e depois você vai almoçar como um príncipe, depois como um mendigo, isso aí é tudo notícia fake. Essa prática aí é mentirosa. E ele vem provando para a gente. Então, existe também um outro acadêmico, é o Terence Curley, da Universidade de Buckingham. Para algumas pessoas, ele fala que o café da manhã pode ser até perigoso. E vai ter outros médicos também combatendo ele, tá? Segundo ele, tomar café da manhã faz com que o nosso nível de cortisol atinja um pico maior do que ocorre quando, por exemplo, eu tomar esse café da manhã bem mais tarde. Tá? Eu não estou falando que é o café nem o que você come, eu estou falando do horário que você está tomando ele pela manhã, tá? Então, se eu tomo esse café mais tarde, vai ser muito melhor. Quando eu tomo ele muito cedo, isso vai fazer com que o meu corpo desenvolva resistência à insulina. E a longo prazo, eu posso vir provocar diabetes tipo 2, só porque eu estou me alimentando pelo período da manhã. Para o Dr. Marcos, essa é a pior refeição que podemos fazer. O ideal é consumir muita água e ir vivendo o jejum até a hora que ele acabar, tá? Que é quando a gente fica mais produtivo. Durante aqui também eu vou mostrando como é que a gente vai entrando. Depois você vai já estando treinada. Antes de ontem, em alguns lugares da live eu vou dizer assim, você tem que estar fazendo certo, porque isso tem alguns métodos. Você não pode chegar simplesmente e vou jejuar agora, mas vou fazer 40 dias de jejum. Você vai dar trabalho pro povo. Isso é greve de fome, não é jejum. Jejum tem que ser direcionado, ele tem que ser propositado, ele tem que ser entregue, ele tem que ser feito de maneira, ainda que seja para emagrecer, você tem que fazer todo um cronograma. Por que é que eu vou fazer, quanto tempo vai ser, o que é que eu vou comer, depois que eu entregar, com o que é que eu começo comendo, tudo tem que ser estudado, tá? Por isso que vocês, decidindo fazer, vão estudar um pouquinho mais, tá? É importante lembrar também que para os iniciantes, você tem que começar o jejum de horas. Você vai dar essa abstinência para o seu corpo de horas. Então, eu posso começar, ao invés de fazer um jejum de 16 horas com a janela de 6 ou de 8, eu posso começar com um jejum de 5 horas. Eu posso tomar ali o meu café um pouco mais tarde e só vou comer depois de 5 horas. Depois de 2, 3 dias, eu posso estar fazendo de 6 horas, de 8, de 10. Eu posso, porque no dia que o médico diz assim, você tem que fazer exame de sangue, você fica em jejum.
Só que a gente fica com um peso muito grande. É para você ficar tranquilo, tá? Você vai conseguir evoluir e chegar até as 24 horas, se assim você desejar, tá? A gente pode também fazer com a mesma quantidade de horas, fazendo dias alternados. Então, eu posso fazer com a quantidade de horas e ir subindo, fazendo todos os dias até me acostumar, ou eu posso fazer e dar descanso. Acho que na terça-feira também eu estava falando disso. Você faz e você descansa um dia. Tipo, eu faço o jejum de tantas horas hoje. Vou fazer o jejum de 6 horas, de 8, de 10. Amanhã eu não faço, porque o meu corpo está acostumado a se alimentar. Então, no outro dia, eu não faço mais de 8 ou de 10. Eu já sei que ele aguentou, então eu vou fazer de 12. E no outro eu não descanso até que eu chego o número de horas que eu quero. Alternando os dias, então eu vou fazer um jejum ali 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ou eu vou também poder fazer todos os dias, que é o que o Dr. Marcos indica, para você chegar num ponto de fazer todos os dias aquela quantidade de hora que você quer e que o seu corpo já vai estar acostumado. Então, todos os dias você dá a possibilidade de limpar ali o seu organismo. Ele está tendo essa chance. A Vânia colocou, depois das 14 horas já não sinto mais fome. O jejum, ele não pode ser depois das 14 da tarde, né, Leninha? Ou, né, Vânia? Então, assim, não pode também ultrapassar, tá, gente? 16 horas de fome. Por período, assim, no jejum intermitente, no jejum diário. Todos os dias você fazer. Você pode fazer 1 ou 2 vezes, fazer até de 24 horas. Fazer até de 3 dias, se você quiser, se for necessário. Mas isso não é uma prática que você vai fazer todos os dias. Então, no máximo, de 12, 14, 16 horas em jejum já tá muito bom para todos os dias, tá bom? Eu já fiz assim e eu gostei. Deixa eu ver qual foi. 40 dias. A Melody fez, mas Maria está fazendo o jejum de 40 dias e termina dia 16. E o meu é de 16 horas, 14, 16. Quando muito, se eu tiver que sair, ele tem que passar pelo menos de 12 horas, tá? Então, o resto é pra gente ir. E gostei mesmo. Depois eu faço o intermitente, né? Começa dessa maneira, tá? Você vai intercalando, você vai aumentando. Você pode chegar aí nesses dias que você vai fazer aí de 40, tá? Sem problema nenhum. Quando a gente já tá adaptado, já tá ali tranquilo, então você vai fazer o teu trabalho, você vai fazer os seus exercícios, você vai fazer tudo com fome ainda. Você não vai comer só porque eu vou fazer exercício. Hoje eu vou pro cross de manhã. Eu vou comer. Não, eu não vou comer. A sua net tá horrível, né, neném? Daqui a pouco a Elza começa a reclamar também. Então, quando o corpo já está adaptado, você vai trabalhar, você vai fazer exercício físico, tudo vai ser muito mais fácil, porque você vai ter uma explosão de energia muito grande, tá? A tua cognição, a tua parte de você ser criativo, tudo. Gente, porque você está limpando. Tem coisa mais bonita, coisa mais gostosa, porque quando você limpa a sua casa, quando tudo está organizado no lugar, então é assim que o seu corpo também vai colocando as coisas no lugar. A sua percepção, tudo vai ser muito mais rápido. Você vai ser uma pessoa mais descolada. Você quer pensar, você quer criar, tudo vai ficar melhor. Você quer trabalhar, sua explosão de força vai estar melhor. Você quer treinar, sua explosão vai estar melhor. Por quê? Porque o teu corpo já tirou os venenos que tinha. Então você pode estar ali fazendo os seus exercícios e todo o trabalho também. Elza falou que já está pausando outra vez. A da neném também, Elza. Então é aí, tá? Vocês estão. Então, assim, você pode estar fazendo a princípio para se acostumar, tá? Depois você pode estar pegando para valer e fazer ele diário, tá? Então essa energia física, a energia mental, tudo vai estar melhorando. Como é que a gente pode estar fazendo esse jejum de uma forma mais prática? Maria, falou. O que é que eu vou levar dessa live? Você vai levar a maneira de estar fazendo esse jejum. Então você pode estar jantando. Eu sempre disse a vocês, tentem fazer a última refeição até às 19 horas, tá? Não consigo. Eu não consigo porque, minha filha, para quem vai dormir de madrugada, imagina. Mas aí eu tento, pelo menos, agora como eu estou fazendo, eu tento comer até às 8, estourado 8h20. Mas até às 20 horas eu já tenho que estar comendo. Porque eu já sei que senão o almoço vai ficar muito longe. Cortei o café da manhã. Então eu subi o meu café e desci o meu almoço, tá? Você janta às 19, não come mais nada, só toma água e bebe bastante, tá? E aí, quando for por volta de umas 10 horas, 11 horas da manhã, pronto, você já pode estar fazendo ali o seu, se você quer, gosta do café, então você faz aqui o seu bom café. Você tem até 6 horas, 8 horas para estar fazendo seu café, o seu almoço e ainda a sua janta, se você quiser ficar com essas 3 refeições. Só que
viu que você vai comer pouco porque o seu espaço de comer está muito pouco. O tempo está muito pouco. Então fica quase de 3 em 3 horas, só que dentro dessa janela, tá? Ou você janta ali por volta de umas 20 e o seu almoço sobe para umas 11, 12 horas, tá? Para quem tem dificuldade, começa fazendo o quê? No primeiro dia, você faz o café da manhã. Não custa nada, gente. Você deixar para tomar o seu café da manhã às 9 horas, tá? Então eu comecei no primeiro dia, às 9 horas. Passei ali uns 2 dias, vi que deu tudo certo. Eu já subo ele para 10 horas. E depois eu subo ele para chegar umas 11 horas, tá? 11 e pouco, então ali eu vou estar fazendo ali esse café da manhã, até eu me acostumar. Como é que eu vou trazer o meu almoço? Então, se eu tomei o café 9 horas da manhã, 10, 11, 12, 13, 1 hora, 2 horas eu estou almoçando. E se eu já estou conseguindo chegar com o meu café 11 horas? Então, eu já vou estar almoçando ali por volta de umas 2 horas da tarde. Por quê? Porque eu almocei já meio-dia, 11 horas, 3 horas depois eu estou comendo. Para poder às 19 horas ou às 20 horas, se é aquele meu horário, eu tá comendo. Elza coloca aqui, meu cérebro está acostumado a comer, principalmente para estudar. Vai ter que tirar, neguinha, porque aí não é o teu cérebro não, viu? É o prazer que ele sente. E por isso, você vai ter que estudar muito mais, porque aí ele vai tampando tudo. Ao invés de você estar tendo uma cognição muito boa, ele está prejudicando. Então, você está apanhando de você mesmo, né? A Melody com tanto carinho fala, tá enganada nisso, amor. É o cérebro, minha filha. O cérebro é aquela coisa, ele gosta de prazer imediato, tá? Então aqui, ó, ainda pra almoçar, entre 12 e 14 e até isso. E aí, umas 19 horas eu tô acabando, tá? Isso são o que, gente? Não é a minha opinião, não é o que eu penso, é os estudos, é o que prova. Então essas são estratégias nutricionais que vão utilizar esse intervalo de jejum de 16 por 8, ou seja, eu tenho 8 horas para comer e eu tenho 16 para ficar com fome, tá? Então, no qual a pessoa não se alimenta durante essas 8 horas, durante o dia todo, e ela vai ficar 16 horas sem comer nada, apenas tomando água. Nada é nada, tá? Se você tomar o bendito do leite, você já quebrou o jejum. Porque você deu para o seu cérebro nutriente. Então você precisa tomar medicamento, toma com água. Quero tomar café, toma sem açúcar. Quero tomar chá, toma. Pode até bom mesmo, que é quentinho, vai fazer bem para o estômago. Mas você não pode. Se eu colocar açúcar, pronto, já coloquei caloria. Colocou caloria, quebrou o jejum. Não pode entrar nutriente durante esse período. Por isso que é bom que se faça à noite. Poxa, a maioria do tempo a gente passa dormindo, né? Tirando eu e tu, Nelza. Passa meus tetel aí acordado, por isso que sofre mais, tá? As pessoas que já estão adaptadas podem fazer o ideal, que é aqui que eu quero chegar. E é aqui que eu vou ficar, tá? Deixa para pensar a minha maratona de trabalho da faculdade que vou treinar, fazer assim. Eu sei que vai, porque você é pegada, filha. É passar aí esse negocinho aí, você já entra no eixo, tá? Então, como é que você deve fazer o ideal? O ideal é acessar essa cura. O ideal é eu fazer o meu corpo se regenerar. O ideal é eu fazer ele usar o que ele já tem, ó, as gorduras que ele tem aqui, ó, que ele tem depositado aqui por tudo quanto é lugar. Então, meu corpo é safadinho, meu cérebro já tem lugar. Eu não vou morrer por causa disso. Ele vai fazer uso. Só que se eu sinto, eu recebo aquela mensagem lá dos vermes, dizendo que quer doce, eu como. Eu recebo aquela mensagem dizendo que quer macarrão, eu como. Aquilo não é fome, é vício, tá? Então, se eu estou adaptada, eu vou acessar aqui essa autocura e nesse processo aqui de regeneração, eu vou desintoxicar. Eu vou limpar, fazer a faxina do meu corpo, fazendo apenas 2 refeições. Ai, Maria, ninguém vive com 2 refeições. Ah, vive, porque senão eu já tenho morrido. Eu comecei, tô aqui de boa. Eu nunca cheguei aqui me lamuriando, nem me lastimando para vocês, tá? Então aqui eu faço o quê? Almoço e janta. Então é aquilo que eu falei para vocês. Eu janto até umas 8 horas e eu como a comida mesmo, tá? Eu janto até umas 8 horas, como com tudo que tem direito. Como a comida, como comida de verdade. Como bastante fruta, como legume, como tudo. E acabou. O resto é só água. E durante a noite, 1000 vezes que eu me levanto, 1000 vezes eu bebo água. E cada vez mais eu bebo água. Por quê? Porque eu sei que é o momento que o meu corpo está se limpando. E no outro dia, quando eu me levanto, água e café, se for sem açúcar. E aí, quando eu venho almoçar, meio-dia eu já tenho que estar com a comida pronta. Porque meio-dia, se eu estiver muito atacado, 11h30, 11 horas eu tenho que estar comendo.
Começo comendo pelas frutas ou pela salada, mas eu gosto de começar pelas frutas. Então, ao invés de eu já sentar e comer o meu prato de pedreiro, eu já começo, porque eu sei que eu estou com fome, eu já começo matando ali, além de fazer bem, que é a maneira correta, eu vou saciando a minha fome com coisas vivas. Então, eu começo pela laranja, pela manga, pela melancia, o que tiver. Eu vou ali pela salada, não gosto mais nem de fazer os legumes cozidos para não perder muito. Então, se dá para mim comê-los cru, faço cru. Depois eu termino comendo meu feijão, meu arroz, minha proteína, tá? Sem líquido, antes mesmo de eu me sentar, que eu esqueci de falar, antes mesmo de eu me sentar, eu tomo um copão de água, mas um copão mesmo. E se eu tiver com mais pegada ainda, ou se eu quiser me limpar mais ainda, eu faço um suco detox e tomo ali uns 30 minutos antes de eu fazer esse almoço. Vai servir para quê? Para me limpar cada vez mais. E quando a comida chega, quando eu tomei aqui, gente, esse copão de água aqui, eu não posso comer comida com a água, tá? Porque aí o que precisava ser ácido para fazer toda aquela digestão vai ficar sem acidez, então vai demorar muito mais para o meu corpo. Estou atrapalhando o processo do meu corpo. Então eu faço o quê? 15 minutos antes, 10 minutos antes, eu tomo um copão. A água é livre, ela não vai segurar no meu estômago. Ela vai passar direto. Em menos de 15 minutos eu estou com vontade de fazer xixi. Só que ela também já passou limpando. Se eu puder fazer isso, ou principalmente se eu estiver fazendo o suco detox, eu não posso esquecer de colocar o limão, tá? Porque aí esse limão vai entrar na hora que que a gente fala assim, beber água em jejum com limão é bom? Não precisa ser de manhã. Você pode fazer em qualquer outro momento, tá bom? Então aqui eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo esse processo de desintoxicação, tá? E aí eu puxo o meu almoço para mais cedo. Ao invés de eu fazer aquele café, ainda de tomar café 9, 10, 11 horas, a gente não tem tempo não. Eu vou já direto para o meu almoço, já me sento, já almoço, já limpo ali minha cozinha, já venho aqui preparar a live, já venho a live com vocês. E quando passar de sair de live, tem outras coisas para fazer, porque eu sempre vou ter coisas para fazer. Por quê? Porque eu estou viva, porque eu estou viva, eu vou futucar alguma coisa para estar fazendo. Eu tenho os meus negócios, eu tenho que estar futucando em tudo. Eu saio daqui, eu vou fazer treinamento. Então, para mim, ainda se torna muito pouco tempo. Então, eu já como tranquila, só bebo água, bebo chá, né, meu chá de fruta vermelha, chá verde, vou fazer os meus exercícios físicos, vou para o crossfit, volto, vou para as lives que tiver, vou para os treinamentos que tiver, vou fazer reunião se tiver de fazer, e quando for ali por volta de 8 horas, 8h30 no máximo, dependendo, gente, se eu tiver com câmera aberta, dependendo do compromisso, não dá para fazer às 8. E eu chego já 7 e tanta do cross. Então eu vou ficar, mas nem que seja ali, ó, com a câmera fechada, eu tenho que comer para não passar muito tempo. Para quê? Para eu poder ficar esse período aí sem comer, tá? E esse tempo que eu ganhei, que eu podia estar fazendo essas beliscadazinhas, eu ganhei tempo do almoço, o que é que eu vou fazer? Aí é onde entra a nossa parte que você se disciplina mais ainda. Você vai aproveitar para você estudar. Luciano, seja muito bem-vindo, Chaveiro Code. Agora é Chaveiro de Sá, né? Muito bem. Casou, virou o primeiro damo, né? Da Ivone de Sá. Então é Chaveiro Sá. Gostei. Ó, Angélica também entrou, que eu nem vi. Seja muito bem-vinda, viu, Angélica? Tem hora que eu me enterro aqui, filha, que o pessoal vai entrando, tá? Mas aí, gente, se eu deixei de comer por um período, o que é que eu devo fazer? Eu devo simplesmente pegar aquele tempo e eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou para a palavra, eu vou ouvir um bom programa, eu vou ouvir uma live, eu vou aproveitar aquele tempo, porque até mesmo aqui para o emagrecimento eu estou podendo usar esse período de fome para estar aqui, ó, arrumando cada vez mais ainda o meu cérebro. Eu estou alimentando ele, disciplinando. Então eu termino disciplinando a minha mente, a minha alma, e eu termino ali também limpando o meu corpo e fortalecendo o meu espírito, tá? Quando a gente se livra da comida, que a gente está colocando comida em excesso no nosso corpo, então se livrando da comida em excesso, essa comida em excesso é quem está destruindo o meu organismo e o seu. Essa comida em excesso, ela tira a nossa energia, ou você não fica com vontade de só dormir depois come. Então essa comida, ela vai tirar a nossa energia e ela vai provar que a gente só é viciado em comer. A gente não tem fome, a gente não está com apetite, a gente está com fome, tá? E fome de alimento industrializado, fome do bombom, fome do macarrão, fome do pão, fome do biscoito, fome do doce, fome do recheado. Então a gente começa ali a procurar. Pensa comigo aí para ver se era, não vai ser mais, se era só comigo. Você abrir a geladeira e não saber nem o que é que você está procurando. Tem tudo que é comida, mas você está querendo outra coisa. Então você abre armário, você fecha armário, você fica naquela ansiedade procurando o que comer. Isso não é fome, gente.
Quer dizer, você está com apetite desesperado querendo comer uma coisa industrializada, tá? Se você abre a geladeira, você vai ver ali, nossa, a banana tá linda, a maçã tá maravilhosa, o morango que você tem lá dentro, a manga, o abacaxi, seja o que for. Fome mesmo, se você estiver em algum canto com fome, só de você pensar numa fruta, você saliva. Você pensa numa comida de verdade, você saliva. Quando você está sem fome, você só está com apetite, você está procurando, você abre geladeira, você abre tudo, você está vendo as comidas ali. Por que você não come? Você não está com fome. Você está apenas viciado em comer. E aí a gente continua colocando, principalmente, só lixo para dentro do corpo, tá? Débora, seja muito bem-vinda, tá? Débora, presente de Deus, seja muito bem-vinda. Então a gente vai estar ali sempre se viciando, matando o apetite só com coisas que dão prazer, né? E aquele prazer imediato, que é o que pode estar acontecendo com você, viu, neguinha? A necessidade de colocar aquele prazer imediato como se fosse uma recompensa, porque está tantas horas acordada, estudando, fazendo TCC, não sei o quê. Então, quando você vai com aquele pensamento, você começa a procurar o que é que eu quero, o que é que eu quero, até que você encontra uma coisa que dá prazer imediato para o cérebro. Só que tudo que é fisiológico, isso é natural também, tá? Só que tudo que é fisiológico realmente vai dar prazer. Então, você fazer sexo vai dar prazer, você fazer xixi vai dar prazer. Tudo que você fizer que dá um prazer imediato também vai satisfazer aquele momento ali que você queria. Então, você pode abrir um biscoitinho enquanto você está estudando. Você não está percebendo que essa conta vai chegar depois, tá? Essa conta, você está pensando, você não, seu cérebro, né? Está ali agradecendo por esse prazer imediato, mas ele não está vendo o que é que esse prazer imediato vai te levar para o longo prazo. Então, esse prazer que eu paguei hoje, essa conta vai chegar lá no futuro, né? Ainda bem que você come alimentos saudáveis. Já tem uma menina muito esperta, né? Mesmo assim, está só colocando comida demais, mas pelo menos já é saudável. E se puder fazer isso com coisas cruas, melhor ainda, tá? Porque aí vai imediatamente para, a maioria das vezes, frutas. Beleza. Muito ligeira você, tá? Muito bom. Então, para esse prazer que acontece, ele não pode ser colocado em primeiro plano ali na nossa vida, tá? Por quê? Porque a gente vai pagar um preço muito alto pela saúde. Tudo que eu estou fazendo agora, eu estou sobrecarregando, ao invés do sistema estar ali com aquele tempo parado para estar limpando, ele continua trabalhando, ele continua processando. Por ele continuar processando, ele não tem tempo de limpar. Por ele não ter tempo de limpar, eu continuo com as toxinas para ele próprio se alimentar daquilo. Só que eu não expurgo, eu não boto para fora. Se eu não estou dando comida para ele, ele vai ter que comer dessa que tem lá. Então, ele vai usar essa reserva. Se eu não deixo ele usar a reserva, então cada vez mais ele vai só criando, tá? A mesma coisa também a gente aprender a não querer apenas comida, comer comida, né? Como eu falo para vocês aqui, você tem que aprender que comida, ela é feita para lhe alimentar. É feita para alimentar ali com nutriente. Não é só pelo prazer de você estar comendo. Então, às vezes, você está desejando uma comida, né? Você fica ali desejando uma comida, desejando aquela coisa gostosa, mesmo sabendo que aquela coisa gostosa, aquela coisa saborosa, vai lhe fazer mal, que não é muito boa. Mas você ama ter aquele prazer daquele sabor. E porque você ama ter aquele prazer daquele sabor, a indústria também já descobriu. A indústria é como se ela jogasse cartas. Ela sabe do seu futuro, ela já sabe que você saliva por aquele sabor. Então, artificialmente, ela foi lá e criou tudo que você quer. Artificial. Então, todo tipo de plástico, todo tipo de tranqueira que tem, eu vou pegar plástico, eu vou fazer num formato bonito e eu vou colocar o sabor que a pessoa vai salivar. Então, se ela está salivando por aquilo, eu vou dar isso para ela. O futuro dela é quem vai cobrar depois, porque as células vão estar tudo empacotadas naquele monte de frasco, naquele monte de plástico, tá? Então, o alimentar-se bem, o cuidar bem do corpo, é eu aceitar que a comida ela pode até nem ser muito gostosa, gostosa de sabor, mas é aquela que vai me fazer ter vida, é ela que me alimenta, me dando vida o tempo todo. Então ela vai realmente me dar todos os nutrientes e é nela que eu vou acreditar e é nela que eu vou fazer, tá? Por quê? Porque isso é o que importa, isso que me mantém vivo. Quando eu aprendo a fazer aqui esse jejum intermitente, eu vou dando a chance do meu metabolismo ir se consertando, tá? Então nós vamos estar comendo demais, em quantidades muito grandes, e principalmente os carboidratos aí da vida. Tudo que é carboidrato, gente, não é mais novidade para ninguém. Eu como, ele vai virar o quê? Ele vai virar açúcar no meu sangue. Ele vai virar açúcar no meu sangue, eu vou dar um pico de insulina ali muito grande. Então, por eu dar esse pico de insulina,
eu vou estar sempre prejudicando ali a minha saúde, tá? Com o jejum intermitente, a partir das 12 horas do jejum, esse corpo vai começar a fazer o quê? Deu 12 horas, ele começou a ver que não está chegando nutriente, ele vai começar a acessar os estoques que ele tinha. Então ele vai começar a gastar a glicose que estava no sangue. Essa glicose que estava no sangue, o fígado também vai começar a gastar o estoque de glicogênio que ele tinha. O estoque do glicogênio do fígado começa a acabar. Ele vai também usar o do músculo, tá? E aí o que é que vai acontecer? Por não ter mais como queimar a própria glicose, a gordura acumulada vai começar a transformar-se. Vai, busca ali, tá no teu quadril, tá lá no teu pneu. Então busca para cá pra gente transformar em glicose. E esse processo só começa depois das 12 horas de jejum, tá? Começou a queimar o que eu tinha de gordura, eu comecei a emagrecer, tá? Começa o emagrecimento, isso porque a insulina caiu, o glucagon, que é o quê? O hormônio oposto à insulina, sobe, e aí ele se transforma em quê? Esse hormônio, que é exatamente o oposto ali da insulina, ele é hiperglicêmico. Ele vai atuar, ele vai dar ordem, ele vai ativar a máquina que queima gordura, tá? Então, ele ativando esse mecanismo ali, vai pegar a gordura que está localizada no tecido adiposo, onde quer que eu tenha gordura. Acabou os estoques que estava no fígado, que estava no músculo, não tem mais, eu não estou botando comida, vai ter que buscar o que está no meu tecido. Então, isso aqui o fígado vai mandar buscar, vai transformar em glicose, e essa glicose vai virar fonte de energia para o meu cérebro queimar, para eu poder falar, para eu poder pensar, para eu poder agir. Tá? Essa gordura ela também vai ser disponibilizada ali para os meus músculos. Então, por isso que é importante, depois que eu me acostumo com o jejum, fazer também os meus exercícios em jejum. Se eu fizer no começo, eu posso até passar mal, tá? Mas em jejum, depois de eu estar acostumada, todo aquele pico de energia que o músculo precisa para me dar o impacto, vai vir da gordura que eu tenho. Então, às vezes eu não estou fazendo o jejum, estou fazendo ali Estou fazendo a Débora Presente de Deus, fez uma pergunta. Ô Débora, repete que eu não vi, tá? Então aqui, se eu estou queimando esse meu tecido aqui, a minha gordura no músculo, é exatamente quando eu começo a ficar mais magra. Mas ficar um magro bom, né? A Márcia coloca, Maria, para quem não quer emagrecer, qual o tipo ideal de jejum? Né? Para quem não quer emagrecer, o tipo ideal de jejum é você pode até fazer o intermitente direto, tá? Porque ele não vai fazer você emagrecer desde que você coma as comidas normais. Você só vai tirar as toxinas. Depois eu falo contigo no privado para você estar fazendo ele ou de 10 horas, tá? De 12 horas também. E fazendo aqui nessa janela você tá comendo. Porque você fazer um jejum direto, você não vai ficar emagrecendo o tempo todo. Ele vai ter um tempo de emagrecer, ele vai ter um tempo que ele firma e depois acaba. Você só vai manter o peso que você já chegou no ideal, tá? Tem pergunta daqui de todo mundo. O ideal é 16 horas de jejum. Exatamente, Débora, você repetiu, né? Você não pode passar de 16 horas de jejum. E pode, se você quiser fazer, né? Na primeira live eu trago muito isso e na segunda, o parcial e o total. Como você faz e a quantidade de tempo que você faz. Se você já é uma pessoa que tem costume de fazer e você decide fazer o jejum de um dia, parcial ou total, você pode fazer ele até total, sem nada, só na água e às vezes até sem água, de um dia, 25 horas. 24 porque fecha tudo, já dá quase 25. Então você fecha ali as 24 horas sem comer nada, acabou, é um dia. No outro dia você descansa e vida normal. Eu posso fazer o jejum também de 3 dias, parcial ou total. Ou eu posso fazer o jejum de 7 dias, tá? Com a quantidade de horas que você decidiu fazer. Agora, se eu estou fazendo intermitente, o ideal é que ele tenha 12, no mínimo, para poder você começar, o corpo entender que você está jejuando, você tem que passar de 12. Senão é apenas um jejum normal. Então, quando eu estou todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, eu estou fazendo ali 12, 14, 16 horas, é muito bom. Eu não posso, já que ele é repetitivo, eu não posso estar fazendo ele com mais de 16 horas. Vou fazer um jejum aqui de 18 horas, de 24 horas, todos os dias. Aí você vai começar a dar problema para o seu corpo, tá? Porque também tudo que é demais vai dar problema. Então, eu tenho aqui, a partir das 12 horas, eu já estou usando as minhas reservas, você entendeu? E a gente não pode, aí você começa a maltratar o teu próprio corpo, tá? Fui clara? Boa pergunta, era a sua também, né? O ideal é de 16 horas, tá?
janela maior. Essa janela maior é onde você pode estar colocando 6 horas, 8 horas ou 10 horas. Se eu coloquei uma janela maior, eu vou ter, quanto maior for a janela, menos tempo será o jejum. Se eu não atingir pelo menos 12 horas, então eu não consegui entrar no intermitente, tá? Então eu não consegui acionar ali aquele processo de autofaxina, de autorregeneração. Por quê? Porque antes das minhas células começarem a comer o que elas tinham que buscar nas reservas, eu já estou chegando com nutrientes para elas de novo. Bom ou errado, mas eu estou chegando ali já com alimentação, você entendeu? Então assim, eu tenho que dar no mínimo 12 horas, passar das 12 horas é que ele vai começar a se autodigerir. Tá? Vai começar a digerir aquilo que tinha até mesmo de coisa ruim dentro de mim. Meu gasto calórico nos treinos é grande. Tem problema não, neguinha, tu aguenta. Obrigado, Maria. Depois eu alugo ela no privado. Vai me mandar tudo, né, nega? Tá tudo certo. Ó. Depois que a pessoa tá adaptada, Maria, como é que eu sei que eu vou estar adaptada ao meu negócio aqui, vai dar tudo certo? Você vai estar adaptada depois de 90 dias. Então, você fazendo por 3 meses, gente, não tem como você já saber tudo. Você já foi, tá? Olha aqui, a Débora coloca, emagreci 9 quilos em 2 meses, sem exercício, só jejum e exclusão de carboidrato. Aqui você combinou, né, Débora? Você fez o jejum, mais a low carb, mais exercício. Tá? Então, se você tivesse colocado os exercícios físicos, o que é que você vai ter? Você não vai só perder a gordura. Você, aí, nesses quilos que você perdeu, deixa eu beber um pouquinho, tá? Nesses quilos que você perdeu, você pode ter perdido músculo, líquido, e o que você precisava manter ou fazer, que são músculos, você pode não ter feito. Então, por isso que é importante você estar com perder gordura, que é o que precisa perder, e recuperar ou fazer massa magra, tá? Então, se não, fica aquele magro, mas fica um magro que não fica muito, muito legal. Ou você vai ficar, né, com carnes frouxas, ou você vai ver que não colou a pele melhor, você não fez a musculatura. Gente, o negócio é você fazer a transformação do teu corpo, tá? É tirar o excesso de gordura e colocar ali a quantidade bike você possa andar, lógico que pode, né? Você vai fazer bike, você vai fazer, entra no grupo, me chama, que eu dou bastante orientação para você, tá? Você pode estar fazendo bike, você pode estar fazendo esporte, o que você gostar, você vai melhorar a sua mente e tudo, só que o legal é você colocar um cronograma, o que é que você vai poder fazer? E quais os resultados que eu vou ter, qual a meta que você quer chegar, para você não se perder fazendo sozinha, fazer demais, ou então ficar desincentivada pelo resultado que tem, tá? Perder peso, aonde vejo? Na minha bio, tá? Pode entra lá na minha bio que tem o grupo Corpo Blindado, tem também no YouTube, lá, entrando Eita, eu tirei, né, do Corpo Blindado, né? Agora você vai direto lá para um grupo lá, pro meu WhatsApp, tá bom? E amanhã também, todos os dias eu tô aqui, filha, é só saúde do corpo, tá? E de brinde a gente traz mente e espírito, tá? Então vamos aqui, ó, que eu vou correr para ir para a escola buscar a menina. Então, eu devo passar pelo menos 90 dias fazendo aqui o jejum para poder saber que eu já estou adaptada. Então, aqui dentro do adaptado eu posso fazer qualquer coisa, tá? Eu vou emagrecer porque eu estou queimando gordura. Mas se eu tiver aqui, como a Débora colocou, fazendo a dieta low carb, tirando ali a maioria dos carboidratos, ou todo o carboidrato, e quando você tirar o low carb, ô Débora, você coloca carboidrato do bem, tá? Você não tira todo o carboidrato, porque o seu corpo vai sofrer depois no futuro. Você vai tirar os simples para colocar ali os bons, tá? Que são aqueles que vêm direto da terra, tá? O jejum intermitente, gente, ia chegar exatamente nisso, ó, combinado com a dieta low carb, mais o exercício físico, ele é a mesma coisa de você fazer uma cirurgia bariátrica. Se você fizer direito, você vai encontrar pessoas que vão perguntar se você fez redução de estômago. E é melhor que seja desse jeito, gradativo. Não precisa ser de uma vez e muito menos enfrentar, né, ali uma cirurgia. Ele é uma arma para o emagrecimento, mas também é uma arma para a saúde. Ele é curativo, ele é preventivo, ele aumenta a nossa imunidade. Começa com 10 horas, vai ali alimentando no começo, depois você vai aumentando um pouquinho. Se você sentir tontura, se você sentir mal-estar, nada disso é da fome, tá? Isso aí são as eliminações de toxinas que você está fazendo. É a limpeza que vai acontecer, tá? Me chama, amado, para eu orientar você.
Eu vou deixar uma dica para vocês que eu já vou correr, tá? Antes de comer, você vai fazer esse suco detox, se você estiver fazendo já, que é para ajudar a limpar ali o seu organismo, tá bom? Pratique esse jejum intermitente diário para o seu corpo ser o próprio cirurgião de você mesmo. Ele vai destruir tudo que não presta que está dentro de você. Vírus, bactérias, fungos, bactérias mortas, proteínas anormais que se multiplicaram ali, estão circulando ali no seu corpo. Ele vai eliminar todo esse lixo, tá? Respeite o relógio biológico. Então você não passe das 16 horas, tá? Ou então você não coma. Ah, vou comer aqui às 16 horas para poder estar tomando ali o café mais cedo, 9 horas da manhã. Por que que a gente faz isso? Porque o teu relógio biológico, ele começa às 4 horas da manhã até às 11 horas, ele está só eliminando toxina. Então aqui que eu abracei esse médico, porque ele me comprovou que esse café da manhã, que a gente diz que é a hora mais importante do dia, porque o corpo estava sem nada, não. Desde as 4 horas da madrugada até as 11 horas, ele está só eliminando toxinas que eu botei para dentro hoje, ele vai ficar ali me ajudando. Então, o que é que eu devo fazer? Comecei a me acordar desde as 3 horas da manhã, 4, 5, 6, 7, muita água, muita água, muita água, para ajudar a eliminar ainda mais e limpar as toxinas do meu organismo, tá? É importante que eu fique sem comer nada durante esse tempo, tá? Patroa, seja muito bem-vindo. E os irmãos Peixoto também, sejam todos muito bem-vindos. Já estou me encaminhando para o final, tá? Mas eu deixo uma dica. Assista essa live porque vale muito a pena, tá bom? Então faça a sua última refeição até às 18 ou 19 horas. Respeite esse período aí do relógio biológico para não atrapalhar o seu próprio corpo na eliminação das toxinas. Procure, depois de ter treinado ali uns 10 dias, uma semana, sempre estar fazendo a sua primeira refeição depois das 11 da manhã. Porque eu peguei esse período das 4 até as 11 para fazer a faxina do meu corpo. Então é só água, gente. O que é que limpa o corpo? Água, 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 água. Deixa a máquina trabalhar, deixa a máquina se limpar e você só vai colocar o combustível. Depois você senta e come, tá? Shot de limão. O que diz? Chá de limão? Se você pode estar tomando água com chá de limão, Débora, não entendi esse shot de limão aí, o que diz. Escreva no canal do YouTube. Isso mesmo, gente. Passa lá no meu canal, tá? Canal Maria Viana X. Respeite essa janela, tá, Débora? A janela ela vai das 14 ao 16 comendo e 6 ou 8 sem comer, tá? Se eu deixo, quanto maior for a janela para eu comer, gente, às vezes fica uma dúvida, mas que janela é essa? A janela é o tempo que eu tenho. Se eu for de fazer 3 refeições, o de jejum, que é o café da manhã, você está falando de colocar, deixa eu ver como é que era essa pergunta aqui antes. Shot de limão, o que diz? O desejum. Desejum é o café da manhã, né? Café da manhã, de acordo com esse estudo que eu fiz aqui, filha, eu já eliminei ele da minha vida. Já tô aí há quase 40 dias eliminando, por muito bem. 21 dias, né, aliás, que eu vou estar fechando, viu, Melody? Então é assim, eu vou estar, antes de comer, com suco de limão. Ó, para fechar essa história, você não deve comer com líquido nenhum, tá? Nada, 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 nada em líquido. Agora, antes de comer ali por volta dos 10, 15 minutos, você pode tomar até 500, 400 ml de água. Se quiser, bota suco de limão nessa água, sem açúcar, tá? Você espreme o limão e bebe. Ou você pode estar até batendo mais coisas, colocando limão, colocando uma couve, colocando ali, fazendo um detox para estar limpando mais ainda. Depois de uns 10, 15 minutinhos, você senta e come, tá bom? E depois, quando é que eu vou tomar água? Depois de 2 horas que eu comia, que eu vou voltar a tomar água. Tá bom? A água é o maior medicamento que a gente tem para se curar, desde que tome ela direitinho, tá bom? Meninas do meu Brasil, maravilhoso, da Argentina também, todo mundo que passou, tô atrasada 10 minutos para ir buscar a filha, daqui a pouco a escola me liga. Beijo no coração de vocês, amanhã eu continuo com esse tema aqui, porque eu quero que até sexta-feira a gente saiba fazer e saiba cuidar muito bem desse corpo, dessa alma linda, maravilhosa e desse espírito que vai voltar para Deus cada vez mais forte. Tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão. Então a Débora me chama lá, Sheila Oliveira, chegou a ponto de levar só um beijo, Sheila, porque eu tenho que correr para buscar a menina na escola, né? Porque a dona Dá agora também tá com, graças a Deus, né? As coisas estão voltando ao normal e as escolas já voltaram pro presencial, tá bom? Beijo aí para todo mundo.
Vou correr, amanhã eu vou buscar novamente mais um tema para a gente estar trazendo, e esse é exatamente assim, tá, Sheila? Hoje eu quis falar do intermitente, tá? E tirar ali algumas dúvidas mesmo, muito preconceito que a gente tem, e todo preconceito é tudo falta de conhecimento, tá, gente? E aí, tudo no presencial agora é, bem. Então, assim, essa falta de conhecimento não causa só ignorância, né? Deixa a gente ali sem um pingo de sabedoria. Então, vale muito a pena a gente buscar cada vez mais sabedoria, buscando conhecimento, tá bom? Ó, beijo no coraçãozinho de vocês, amo todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos e